paz do Senhor. Continuando a nossa meditação e exposição da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira epístola, dirigida a Timóteo, um homem de Deus, ungido de Deus, agora nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 declara assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Nós podemos ver aqui que Paulo agora está se dirigindo aos ministros, àqueles que têm a aspiração, o desejo de ser um ministro. Aqui ele usa a palavra episcopado, que significa aquele que supervisiona, aquele que vê por cima, bispo, aquele que está olhando, contemplando, e pastor, aquele que apacenta. Ele está descrevendo sobre o bispo episcopado, que é a mesma função, a mesma atividade de unção. E aí Paulo declara que se alguém deseja, é uma excelente obra que ele está desejando, aspirando, desejando. E tem agora uns princípios, que seriam requisitos necessários para que a pessoa possa exercer o ministério. Se você observar a palavra de Deus e observar a atualidade, você vê que está totalmente oposto. Na atualidade, para que uma pessoa seja um bispo, um pastor, um ministro do evangelho, alguém que exerce o ministério, eles exigem que a pessoa seja eloquente, que a pessoa tenha espírito de liderança, que a pessoa tenha um espírito de empreendedorismo, que a pessoa tenha uma formação teológica. Isso é importante, sim, mas o que nós vemos, o requisito da palavra de Deus, é diferente da atualidade, porque o da atualidade é totalmente dependente da capacitação e da natureza humana. E da palavra de Deus, a pessoa tem que ser totalmente dependente, inspirada e dirigida pelo Espírito de Deus. Porque você pode ver, primeiramente, ele tem que ser irrepreensível. Significa o quê? Que ele não tem falha? Não, mas que a vida dele está tão interligada, tão dirigida e conduzida pelo Espírito Santo, que o seu índice de erro e falha cai muito. Ele vive numa submissão, num momento de humildade tão grande que ele se torna irrepreensível. Outra coisa, marido de uma mulher. Ele tem que ser uma pessoa compromissada, uma pessoa de palavra e de aliança. No dia em que ele assumiu o matrimônio, ele assumiu diante de Deus, das testemunhas e da igreja de Deus e do sacerdote, o ministro que realizou aquele casamento, que ele ia ser fiel até a morte e que somente a morte vai separar. Se ele não consegue manter esta palavra, e aí vem o divórcio, vem a separação, o novo casamento, ele, biblicamente, ele não está apto para o ministério. Por quê? Porque um homem que está no ministério tem que ser um homem de palavra, tem que ser um homem de aliança, um homem de compromisso, e que leva até a morte aquele compromisso que ele assumiu com a igreja, com Deus e com o povo. Nós vemos também que ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, características que mexem com a natureza humana. O ser humano, ele não é vigilante, sóbrio muito menos. O honesto é uma dificuldade. O hospitaleiro tem desejo de recepcionar, receber as pessoas, ter as pessoas. O apto para ensinar é mais fácil. Ele estuda, ele medita, ele compartilha. Nos dias de hoje há tanta facilidade, tanta Bíblia de estudo, tantos comentários bíblicos, literatura que a pessoa pode ter que auxilia no seu crescimento, no seu conhecimento, na sua maturidade. Mas as outras características, elas só são expressadas e manifestadas numa vida, como Paulo declara nessa carta, que alcançou a misericórdia, a graça e a fé e o amor que é em Jesus Cristo, numa vida que está andando no propósito, no objetivo do mandamento, que é um amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, uma vida que antes de tudo e qualquer coisa, ele busca a Deus, vive em oração, em comunhão com o Espírito Santo e faz o que é agradável e bom diante de Deus. Esse tipo de pessoa, esse tipo de homem que está exercendo a sua vida espiritual, ele recebe essas qualidades para ser um bispo.
não dadão vinho, não espancador, não cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Quer dizer, ele não é motivado por interesse próprio, nem pelas riquezas, nem pelos benefícios, pelo fato dele exercer um ministério, ele pode ter, mas ele é motivado pelo amor às almas, pelo desejo de ver as vidas abençoadas, pela paixão de ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. As demais coisas são acrescentadas pela vontade de Deus, mas o foco dele é ver a graça, a bênção e a salvação se manifestar nos quatro cantos da terra. Nós podemos ver que ele é amoroso, ele é misericordioso e compassivo, por isso ele não vai ser espancador, nem contencioso, nem avarento. Nós podemos ver também que ele tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Significa os filhos obedientes, aprendendo, crescendo na mesma espiritualidade que o seu pai e a sua mãe vive. Para isso tem que ser um casamento consolidado, um casamento espiritual, um casamento que vive a realidade da palavra de Deus. E os filhos vão crescer nesse exemplo e vão expressar da mesma maneira. A igreja a família é a primeira igreja de todos os homens. Quando ele vai para a igreja, ele já está experiência, aperfeiçoado, edificado na sua casa. A maneira que ele convive na sua vida familiar é a maneira que ele vai viver ministerialmente. E dessa maneira ele desfruta a bênção de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os seus filhos em volta da mesa serão como oliveira verdes, as suas filhas como colunas, declara o salmista. Essa é a bênção de Deus. Outro detalhe que Paulo dizia: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ah, não, tem que me preocupar com a obra, tem que me preocupar com a igreja, tem que me preocupar com isso, a esposa perecendo, os filhos perecendo? A Bíblia fala, essa pessoa não é digna do ministério. Essa pessoa, ela não está apta ao ministério, porque o ministério começa-se com a casa. O ministério começa-se com a expressão familiar e progride para a igreja, que é a família de Deus. Somos o povo de Deus. Outra coisa, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação de algo. Quer dizer, ele não pode ser novo na fé. Ele tem que ter uma caminhada, uma jornada. Levítico nos ensina que quando o povo de Israel plantava uma árvore, os 3 primeiros frutos não eram úteis, os 3 primeiros anos. O quarto era consagrado ao Senhor e do quinto em diante eles se alimentavam e comiam. O que significa que quando uma pessoa vem para a fé, por mais que ele tenha aptidões, dons, talentos, por mais que lá fora ele seja um grande administrador, um grande empreendedor, um grande empresário, uma pessoa de grande destaque, no reino de Deus ele tem que começar do princípio. Aqui, o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento vem através da vida dele com Deus e em Deus. Então ele não pode ser neófito. Por quê? Porque ele vai se encher de orgulho e cair na mesma condenação do diabo. O diabo foi cheio de orgulho e acabou sendo condenado e perdendo o reino de Deus, está condenado para sempre ao lago de fogo e enxofre. E Paulo fala, para uma pessoa exercer o ministério, ele tem que ter uma caminhada, ele tem que ter uma jornada, ele tem que ter um tempo de vida, de fé e de experiência com Deus, para que ele não venha se orgulhar, mas de ser condenado. Ele tem que ser humilde, e a humildade se aprende andando com Jesus, aprendendo aos pés de Jesus e servindo a Jesus. Outra coisa, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta nem no laço do diabo. Não é somente dentro da igreja, não é somente dentro da família que ele tem bom testemunho, boas atitudes e uma maneira correta de viver, mas com os de fora também tem que ver essa transformação, esta vida impactada com o Espírito Santo e que agora expressa a virtude e o poder do Evangelho. Por quê? Porque senão ele vai cair à afronta e no laço do diabo. Ele não vai ter crédito, ele não vai ter bom testemunho e ele não vai ser ouvido. Ah, pastor, mas e aquela pessoa que foi pecadora, aquela pessoa que errou muito e agora veio para o Evangelho e foi transformada? Sim, esta pessoa, ele não vai ser neófito para entrar no Evangelho. Aqueles que conheceram aquela vida no erro, no pecado, agora vão ver a nova atitude de vida, a nova vida, o novo padrão de existência, o seu novo comportamento. Com o tempo, quando ele passar para o ministério com experiência, crescimento e maturidade, todos o ouvirão, todos receberão a palavra e o testemunho dele, serão instruídos e ensinados por ele. Por quê? Porque ele confirmou com a vida dele, com o fruto de vida dele, que ele verdadeiramente nasceu de novo, é uma nova criatura, um templo do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito e anda com Deus.
Sabendo como os princípios bíblicos são diferentes dos de hoje? Hoje, se a pessoa é grande, se ela é famosa, ela vem para a igreja, um mês depois, ela já é consagrada ao ministério e já está no altar dando testemunho, dando exemplo. E aí ela fala mais da vida pecadora dela do que sua experiência com Jesus. Por quê? Porque ela não tem experiência com Jesus. Mas o verdadeiro evangelho, a vida passada, passou, foi sepultada. O que importa no testemunho, na declaração, é a sua nova vida com Cristo, a sua experiência com Cristo. E esses são os princípios para alguém que aspira o ministério, para alguém que deseja ser um ministro do Senhor. Tem que ter essas qualidades, tem que desenvolver essas qualidades e tem que expressar essas qualidades. Resultado, ele vai ter experiência com Deus, crescimento espiritual, desenvolvimento da sua vida. E o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la, completá-la, chamando, capacitando e usando ele na vida ministerial. Não vai cair na condenação do diabo e nem vai ficar preso no laço e na afronta do diabo. Por quê? Porque ele é um novo homem, um homem de Deus, um representante do Senhor nesta terra, um embaixador do Evangelho, um ministro dos dons e da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo continua. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos, torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados. Depois sirvam se forem repreensíveis. Está falando do diácono. As mesmas características do pastor, do ungido de Deus, um bispo, um episcopado, também é do diácono. Então não preciso comentar muito. Mas diz que eles têm que ser provados, avaliados, examinados e depois de serem provados que no serviço, aí eles podem servir sendo irrepreensíveis. Isso necessita um tempo de caminhada, um tempo de observação, um tempo de comunhão. Continuando. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. As suas esposas têm que viver da mesma maneira que o marido. Por isso, o casamento tem que ser alicerçado, espiritual, aprofundado e expressar a realidade do plano de Deus. A mulher não vai ser maldizente, a mulher vai ser sóbria, ela vai ser fiel e vai ser honesta, quer dizer, clara, transparente em todas as coisas. Não vai haver contenda nem diversidade dentro do lar, da casa, com a família, e muito menos com a igreja. Todos vão andar ombro a ombro, segundo o plano de Deus, como auxiliadora para o ministério ser bem sucedido, as vidas serem abençoadas e transformadas e o nome do Senhor Jesus Cristo ser honrado e glorificado em tudo e em todas as coisas. Continuando. Os diáconos sejam marido de uma mulher, o mesmo princípio, e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. É a mesma coisa, ele vai cuidar da parte financeira, dos recursos materiais na igreja, ele tem que mostrar esse exemplo, ele tem que viver essa realidade e esses princípios na casa dele. Não adianta nada um gastador, uma pessoa que não sabe administrar, querer exercer a função de diácono. Se ele não sabe, não sabe. Agora, se ele sabe, ele vai saber. Mas Deus dá a sabedoria, a inteligência, o entendimento e a capacitação. E quando Deus capacita não somente para a igreja e o ministério, mas todas as áreas da vida do homem, passa a viver a realidade da capacitação, inspiração e direção de Deus. Continuando. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vai ser um exemplo de honestidade, exemplo de transparência, exemplo de bênção. E aí, nós podemos dizer por que Paulo fez esse capítulo e essa carta diz: escrevo-te estas coisas esperando de ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Você está vendo? Essas coisas estão escritas, estão documentadas e permanecem para todo sempre nas escrituras sagradas, para que nós venhamos saber como convém andar na casa de Deus, como nos convém portar, nos conduzir, nos dirigir como filhos, como discípulos, como membros, como ministros do evangelho e participando da graça de Deus. Nós temos isso. Por quê? Porque é a igreja do Deus vivo, é o povo chamado para fora para pertencer ao Deus vivo e verdadeiro. A coluna e firmeza da verdade é o alicerce, é o sustentáculo, é o padrão de Deus do seu reino nessa terra entregue a Satanás, que vai ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Mas a nação, a população, os habitantes do novo céu e da nova terra,
da Nova Jerusalém, Deus já está edificando agora, Deus já está construindo agora, Deus já está trabalhando neles agora, por intermédio da igreja, por intermédio do reino de Deus que é expresso na comunhão da igreja. Por isso esses princípios, os ministros do evangelho, os homens de Deus, têm que ser irrepreensíveis, eles têm que ser exemplares em todas as coisas, têm que ser os primeiros da oração, os primeiros da comunhão, os primeiros na honestidade, os primeiros no casamento, os primeiros na criação do filho, os primeiros no se portar e conduzir, e os diáconos têm que ser os primeiros na honestidade, na pureza, na transparência, nos valores monetários da igreja, e em todas as coisas ser feita clara, para que todos possam ver que é a casa do Deus vivo, a igreja do Senhor, e que manifesta o mistério da piedade, quer dizer, da reverência, do temor, da comunhão íntima e profunda com Deus. E Jesus é o exemplo mais, porque ele é Deus, o Todo-Poderoso, em toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Se ele fosse orgulhoso, ele tinha todos os motivos, porque ele é Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Mas ele se manifestou em carne, se fez semelhante a nós, humilde, obediente, submisso, paciente e perseverante, foi justificado em espírito, não fez nada dele mesmo, nem com a sua força e capacidade humana, tudo pela direção, orientação, condução e unção do Espírito Santo. E ele era Deus, se submeteu a desta maneira, negando a ele mesmo, para ser totalmente, plenamente conduzido pelo Espírito Santo, para nos dar o exemplo, como ele falou, para que assim como eu fiz, façais vós também. Ele foi visto dos anjos. Os anjos estavam vendo e contemplando a ele. Não era somente os homens, os anjos. E podemos dizer, o diabo e seus anjos também. Como o diabo e os anjos queriam encontrar algo na vida de Jesus para lançar no rosto dele, para condenar ele. Mas nós podemos ver no julgamento de Jesus que todos aqueles que o julgaram ele disseram: nós não achamos nada neste homem digno de ser condenado. Ele é inocente. Condenaram porque era o plano e o propósito de Deus, e ele era como um cordeiro, um sacrifício, e condenaram baseado em mentiras, baseado em distorções. Mas Jesus foi santo, puro, imaculado. Por quê? Porque ele é um exemplo, foi visto pelos anjos. Outra coisa, hoje ele é pregado aos gentios, proclamado, anunciado, revelado e declarado, e crido no mundo. Ele é o autor e consumador da fé, que traz a salvação, o reino de Deus, a comunhão, recebido acima na glória. Esse é o destino da igreja, dos planos e o propósito de Deus para com as nossas vidas. Então, concluindo, o capítulo 3 é o capítulo mais importante para os ministros de Deus. Eu como missionário e pastor, você como evangelista ou diácono, você como um homem de Deus, um ministro da casa de Deus, aplique esses padrões em sua vida, no poder do Espírito Santo. Vamos fazer a diferença nessa nação e nesta época, onde está tão corrompido, tão difamado, devido a tanto falso testemunho, mas que possamos ser sal da terra, luz do mundo, exemplos do Senhor Jesus Cristo, do que é ser um homem e uma mulher de Deus, de um homem e uma mulher chamado, ungido, separado por Deus para esta grande obra, e Deus vai te honrar. E quando se aproximarem de ti e perguntarem qual é o teu segredo, você fala: eu ando naquilo que Paulo escreveu, para que nós venhamos saber andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Essa é a grande obra que Deus está realizando na face da terra. E dentro desta obra, Deus precisa de obreiros, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. O mundo necessita de mensageiros, de homens usados por Deus para edificar a grande igreja, a grande obra do Senhor. Mas para que isso se realize, você tem que andar nesse padrão. A carta de Timóteo, como nós vimos até aqui, o povo estava andando com muitas coisas de fora da igreja, tradições, genealogia, pessoas com doutrinas e demônios, que você vai ver mais adiante, pessoas que estavam ligadas ao legalismo. Tudo isso causava contendas, dissensões, causava divisões, mas o princípio estabelecido na Bíblia causa a unidade do Espírito, o vínculo da perfeição, a morada de Deus, a expressão de Deus na terra, que é a edificação de Deus pela fé, que onde a oração, a comunhão é o princípio de todas as coisas, onde homens e mulheres são exemplares e expressam essa realidade, onde os ungidos e os ministros expressam uma vida de homens e mulheres que têm experiências com Deus, que são aprofundadas nas virtudes espirituais reveladas no Evangelho. Resultado, ele é apto para ensinar. Por quê? Porque a palavra de Deus na boca dele vai ter poder e virtude, porque ele aguarda no coração e transmite com a sua experiência
aliança plena e abundante com o Evangelho. Pense nisso, aplique isso na sua vida, faça a diferença e seja uma bênção, um vaso de honra santificado, idôneo para uso santo do Senhor e preparado para toda boa obra. É o que eu ministro sobre a tua vida como missionário do Senhor Jesus Cristo, desejando que o Espírito Santo que habita em ti aperfeiçoe a obra, execute esta obra e faça de você um verdadeiro instrumento, uma flecha nas mãos do Senhor para derrotar o diabo e atrair vidas para o reino de Deus, para a grande obra do Deus vivo e verdadeiro, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.